Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Filadélfia. Igreja de Filadélfia. Certo, irmãos? Vocês estão animados para aprender a respeito da igreja de Filadélfia? Essa é a melhor parte das 7 igrejas. É a igreja aprovada por Jesus. É a igreja que tem a promessa de salvação, que tem a promessa de ser guardada nos tempos de calamidade. É a igreja que Jesus não faz nenhuma repreensão. Na linha do tempo que nós estamos estudando, na sequência das igrejas, a igreja de Filadélfia é a preferida de Jesus, é a aprovada por Jesus, é aquela que ele prometeu livrar da hora da tribulação. Isso é muito importante. Isso é importante. Para nós que somos cristãos, que temos visto nesses dias tanta coisa fora daquele padrão convencional que a gente tinha costume, tanta coisa nova acontecendo, que dá sinais de realmente a volta de Jesus estar bem próxima. Então nós, como cristãos, se esperamos em Jesus, se esperamos no Evangelho, só as coisas deste mundo, a própria Bíblia fala que nós somos os mais infelizes dos homens, as mais infelizes das criaturas, porque a gente viver o cristianismo aqui nessa terra não é fácil. A proposta de Jesus é uma proposta difícil, é uma coisa que exige disposição, que exige negar-se a si mesmo, que exige deixar de fazer a sua própria vontade em detrimento da vontade de Deus. Então a proposta do Evangelho não é para este mundo, não é para essa realidade, não é para essa vida na terra, mas é justamente para a promessa de salvação futura. Se nós vivemos no cristianismo sem compreender qual é o destino, qual é o propósito de Deus, nós somos enganados, nós estamos iludidos. Nós precisamos entender a mensagem de Jesus no Evangelho e precisamos entender a sentença de Jesus, a avaliação de Jesus no Apocalipse. Em todo o Apocalipse, Jesus está estabelecendo avaliações. Jesus está avaliando a igreja. No Evangelho, quando Jesus andava no meio dos discípulos, andava no meio dos apóstolos, ele ensinava como agradar a Deus. Agora, no Apocalipse, quando Jesus se apresenta a João no Apocalipse, ele está cobrando, ele está avaliando o que os homens estão fazendo ou fizeram com o que ele ensinou enquanto ser humano aqui na terra. Numa parte ele é servo, ele ensina a servir da maneira como agrada a Deus. Na outra parte, na parte do Apocalipse, ele é Senhor, ele é aquele que venceu e aquele que recebeu da mão de Deus o direito e a autorização para conduzir todo o processo da história de todos os seres, de todas as raças, de todas as criaturas. O diabo no juízo final será lançado no inferno por Jesus, e ele nem mesmo travará a luta com o diabo, porque ele já venceu o diabo. Apenas uma palavra dele e ele sucumbe. Apenas no momento certo, Jesus simplesmente se aproxima e resolve a questão. Vocês se lembram daquele caso quando Jesus foi preso ali no Monte das Oliveiras, que eles perguntaram quem é Jesus? Jesus disse, sou eu. E só dele falar, sou eu, os soldados recuaram e caíram por terra. Assim é Jesus, ele tem todo o poder e ele faz tudo o que lhe apraz. Jesus está no comando, como nós vimos no estudo dessas igrejas que nós já estudamos.
ele faz questão de se manifestar, de se apresentar como comandante. Ele está sempre com as estrelas na mão, caminhando no meio da igreja. Ele está sempre caminhando no meio da igreja, no meio dos castiçais. Ele está sempre observando, ele está sempre analisando, ele está sempre avaliando, ele está sempre repreendendo e ele está sempre estabelecendo as condições para a salvação da igreja. Porque quando ele fala com as 7 igrejas, ele está exercendo o primeiro juízo coletivo, que é sobre a igreja. Jesus está estabelecendo o primeiro juízo coletivo. Depois que ele resolveu o problema com a igreja, depois que ele realizar o projeto dele com a igreja, então aí ele parte para resolver o problema dele fora da igreja, com aqueles que são do mundo. Mas por enquanto ele está tratando com a igreja. Jesus está tratando com a igreja. E ele trata do jeito dele, não do jeito que agrada o ser humano. Então eu vou ler o texto que diz respeito à igreja de Filadélfia. Você vai ver com maravilha as promessas de Jesus para essa fase da igreja. Diz assim: ao anjo da igreja, Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Ele tem a chave que pertencia ao rei Davi. Quando ele abre, ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém abre. Eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que tem pouca força. Vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Escutem, quanto àquela gente que pertence a Satanás, aqueles mentirosos que afirmam que são judeus, mas não são, eu farei com que eles venham e caiam de joelhos diante de vocês, e todos eles saberão que eu amo vocês. Agora, preste atenção. Vocês têm obedecido à minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência, e por isso eu os protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro para pôr à prova os povos da terra. Eu venho logo. Guardem o que vocês têm, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. A pessoa que conseguir a vitória, eu farei com que ela seja uma coluna do templo do meu Deus, e essa pessoa nunca mais sairá dali. E escreverei nela o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que virá do céu, da parte do meu Deus, e também escreverei nela o meu nome, o meu novo nome. Todas as igrejas, as 7 igrejas, têm na avaliação de Jesus problemas. A igreja de Esmirna, Jesus não cobrou nada dela, porque era uma igreja de sofrimento, era uma igreja perseguida, era uma igreja que as pessoas queimavam os cristãos com bicho para iluminar a cidade de Roma, que os imperadores, querendo destruir a mensagem do Evangelho, por entender que ela propunha um novo reino, um novo Senhor, um novo imperador, eles estavam exterminando os cristãos, eles estavam matando o cristão à revelia, e era crucificado, e era queimado, e era em shows públicos, oferecendo a carne dos cristãos, a vida dos cristãos para os leões. Os cristãos eram devorados em espetáculos gigantescos pelos leões dos romanos e de quem estivesse disposto a perseguir cristãos. Cristão era uma coisa sem o menor valor. E Jesus então chegou-se para aquela igreja, para aquela fase da igreja, e disse para eles: olha, eu não vou cobrar nada de vocês.
se vocês continuarem fiéis, se vocês não negarem o meu nome, se vocês não fugirem da morte, aquele que morrer por minha causa, assim como eu morri pela causa de vocês, por vocês, receberá o prêmio, será salvo, será livre da segunda morte. Você vê que a proposta de Jesus não foi uma proposta nada boa para as propostas da nossa época, né? E nós ouvimos dizer, você vai ficar rico, você vai pisar na cabeça do seu adversário, você nasceu para ser cabeça, não para ser cauda. Oh Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, Deus vai realizar seus sonhos. Você vê que a proposta de Jesus para a igreja de Esmirna não tem nada a ver com a proposta da igreja de Laodiceia, que é essa igreja de hoje. Mas Jesus disse, olha, se você não fugir da morte, eu vou te dar a vitória, eu vou te dar a nova vida, eu vou te colocar na segunda ressurreição, você será salvo. A que custo? Ao custo da própria vida. Agora, quando a gente chega nessa igreja de Filadélfia, que já é bem perto da nossa época, é por volta de 1700 e 1800 até 1850, é uma igreja de curta duração. Essa igreja, ela tem uma disposição diferente. Essa igreja, segundo a avaliação do próprio Jesus, é uma igreja pequena. Eu sei que vocês têm pouca força, está dizendo aqui no versículo 8. Vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. É uma igreja pequena, uma igreja fraca, uma igreja que não tinha recursos humanos, uma igreja que não tinha poder político, não existiam pessoas influentes nessa igreja. Essa igreja era uma igreja isolada, que tinha uma característica diferente que agradava a Deus. Eles eram fiéis a Jesus. Eles guardavam a palavra de Jesus. Eles dependiam completamente de Jesus. Eles não tinham ajuda externa, eles não tinham poder político, eles não tinham amizade, porque pobre não tem amizade. Eles não tinham a quem recorrer. Eles eram cristãos por causa de Jesus, e eles dependiam completamente de Jesus. É isso que diz o texto aqui, ó. Vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Essa questão da fidelidade, quando você abre em Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, Filipenses 2, 5, você vai ver que essa questão da fidelidade é o motivo da vitória de